Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, programa da IPP-TV, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso programa de número 73, o 73º programa Sã Doutrina, e nós estamos estudando o grande tema soteriologia, a doutrina bíblica da salvação, o que as Escrituras ensinam sobre a salvação. Ainda estamos no início dos nossos estudos sobre soteriologia. No último programa, nós estávamos estudando, na verdade nós estudamos o subtema dentro desse grande tema soteriologia, nós estudamos sobre os dons do Espírito e nós vimos basicamente os seguintes pontos. Então aqui é uma retomada, um resumo rápido antes de entrarmos no nosso estudo de hoje. Então o que nós vimos sobre os dons do Espírito Santo nos programas anteriores, né? E esse subtópico foi terminado no último programa. Nós vimos que, em primeiro lugar, não se pode provar de forma conclusiva que os dons miraculosos, como, por exemplo, né, o dom de línguas, o dom de cura, eles ainda estão presentes na igreja. Não se pode provar de forma conclusiva isso. Entretanto, isso não significa que nós não acreditamos em milagres. É claro, óbvio que nós acreditamos em milagres, nós acreditamos que Deus faz milagres nos dias de hoje. O que nós não vamos afirmar, não vamos ensinar, esse pelo menos é o nosso esforço, nós não podemos ensinar aquilo que a Bíblia não ensina. Então, pelas Escrituras, não se pode provar de forma conclusiva que esses dons ainda estão presentes na igreja ainda hoje. Mas se pode provar, sim, de forma conclusiva que Deus ainda faz milagres, obviamente. Deus é soberano, né? E nós estamos falando aqui especificamente sobre os chamados dons miraculosos, ok? Então esse é o primeiro ponto que nós estudamos, né, de forma até um pouco quase exaustiva no programa anterior. E qual seria o argumento no qual nós nos baseamos para fazer essa afirmação que nós acabamos de fazer? Ou seja, nós acreditamos que Deus faz milagres, obviamente, isso é ensinado claramente nas Escrituras, mas nós afirmamos que não se pode provar conclusivamente que nós devemos procurar esses dons. Quais dons? Os dons miraculosos. E basicamente quais são os dons miraculosos? Dom de cura e o dom de línguas, né? Não se pode provar conclusivamente pelas Escrituras que esses dons ainda estão presentes nos dias de hoje. Nós nos baseamos no que para fazer essas afirmações? Basicamente em dois pontos. E nós vimos isso de forma, né, um pouco mais delongada nas aulas anteriores, nos programas anteriores. Primeiro ponto do nosso argumento. Algumas passagens do Novo Testamento, elas associam de forma específica esses dons miraculosos do Espírito com o trabalho dos apóstolos, preste atenção, enquanto a igreja cristã estava sendo fundada. Ou seja, esses dons estavam presentes nos apóstolos, especificamente enquanto as fundações da igreja cristã estavam sendo lançadas. Ou seja, esses dons, eles estão inseridos num contexto e numa necessidade bem específica, que era qual? A fundação da igreja cristã. Então, quando a gente olha para esses textos, é só ir lá nos programas anteriores que nós lemos esses textos, ok? E nós vamos perceber claramente que os apóstolos exerciam esses dons dentro de um contexto específico, de uma necessidade específica, que era qual? A fundação da igreja cristã. E o segundo ponto, são dois pontos. O segundo ponto é que não existe nenhuma instrução, nenhuma instrução no Novo Testamento sobre se a igreja ela deve continuar manifestando, sobre se os crentes devem continuar manifestando esses dons miraculosos do Espírito. Não tem nenhum texto onde nós temos essa ordem ou essa indicação de que a igreja e os crentes, né, obviamente, devem manifestar esses dons. Nem nas cartas paulinas, nem nas chamadas cartas gerais, nós temos qualquer alusão ao dom de curas ou então ao dom de línguas. E algumas considerações.
Os dons enfatizados, esses sim, tem dons enfatizados no Novo Testamento? Claro que tem. Não são os dons miraculosos. Os dons que são enfatizados e que devem ser buscados são chamados dons não miraculosos. O dom de falar, o dom de ensinar, o dom de servir, o dom de administrar, além de outros. Então as Escrituras nos ensinam claramente que esses dons devem ser buscados. E não existe nenhuma passagem específica que ensine claramente, de forma conclusiva, que nós devemos buscar os chamados dons não miraculosos. Nós sabemos, obviamente, nós falamos isso e estamos repetindo agora, que existem irmãos na fé, crentes sérios, que pensam diferentes de nós e que discordam dessa nossa conclusão. E nós não precisamos ficar brigando, debatendo, discutindo por causa desses temas, pelo menos não em termos de discussão vazia, ok? O que nós devemos fazer? Nós devemos ter bem clara a nossa posição, Nós devemos também, obviamente, nós devemos ter bem clara a nossa posição baseada nas Escrituras, interpretada pelas Escrituras, não pela nossa experiência. Nós devemos interpretar a nossa experiência à luz das Escrituras, não as Escrituras à luz da nossa experiência. Então, tenhamos uma posição clara, baseada nas Escrituras, interpretada pelas Escrituras. Estejamos, sim, abertos para um diálogo cristão, um diálogo onde nós tenhamos, um diálogo fraterno, onde nós possamos discordar de um irmão em Cristo, tratando quem pensa diferente de nós como um irmão em Cristo. E aí sim, dentro desse ambiente, nós podemos discordar, trocar ideias, estarmos abertos para correções pelas Escrituras, interpretadas pelas Escrituras. Nós devemos também ensinar conforme o ensino bíblico e buscar aquilo que as Escrituras ensinam de forma clara, claríssima, que é buscar a plenitude do Espírito. Buscarmos ser cheios do Espírito Santo. Quanto a isso, não tem discussão. Não tem discussão, ok? Nós vimos então isso. E por fim, nesse nosso resumo aqui, um ponto de atenção que deve ficar muito claro é o seguinte: crer em milagres, e eu creio, os reformados creem em milagres. Então que fique bem claro, crer em milagres é diferente de crer na contemporaneidade dos dons miraculosos como sendo normativos para os nossos dias. Isso tem que ficar muito claro. Assim como nós não podemos fazer caricatura e desrespeitar quem pensa diferente de nós, nós também pedimos para que não faça caricatura, e nos trate com desrespeito. O reformado crê em milagre. Deus continua fazendo milagres. Mas crer em milagres, crer na contemporaneidade dos milagres que vêm de Deus, verdadeiros e autênticos milagres, é muito diferente da crença de que os chamados dons miraculosos, eles são uma norma para os nossos dias. São coisas, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, ok? Então existe algo que nós não cremos na contemporaneidade normativa dos chamados dons miraculosos do Espírito, a saber, o dom de cura e o dom de línguas. Em termos de norma, não. Agora, nós cremos na contemporaneidade dos milagres. Deus é soberano para agir de forma soberana. E esse Deus soberano nos indica a sua vontade soberana na palavra. E na palavra nós vemos Deus falando, busquem esses dons. Os dons não miraculosos. Os dons, o dom de ensino, o dom de serviço, o dom de administração, que em teologia nós chamamos de dons não miraculosos. Isso está claro na Escritura, claríssimo na Escritura, ok? Feito esse resumo, feita essa síntese dos programas anteriores, no programa de hoje nós começaremos a estudar, na verdade nós vamos estudar nesse programa, especificamente, um novo subtópico.
Se até agora nos últimos programas, nós falamos sobre os dons do Espírito, hoje, no programa de hoje, nós trataremos sobre outro assunto importante que às vezes tem algum tipo de polêmica e nós não queremos polemizar mais, nós queremos tratar de forma, pela misericórdia e graça de Deus, de forma equilibrada e fiel, sobre o seguinte subtópico: o ministério de cura na igreja. O ministério de cura na igreja. Ué, você acabou de falar que nós não acreditamos, né, que você não acredita nos chamados dons do Espírito miraculosos, né? E entre esses dons, obviamente, está o dom de cura. Agora você vai falar sobre o ministério de cura na igreja? Sim. E são coisas diferentes, ok? Então vamos lá. Uma consideração inicial no nosso estudo, falando agora sobre o ministério de cura na igreja, é que nós cremos que Deus ainda responde às orações do seu povo de forma miraculosa. Ocorre que isso não é o dom de cura. O dom de cura é uma coisa. Nós vimos. O apóstolo que tinha o dom de cura, a sua sombra já curava. Ele simplesmente falava, está curado, e a pessoa estava curada. Ele tinha o dom de cura miraculoso. Isso existiu. E nós não cremos que, em termos de norma, existe hoje. Não cremos. Agora, o que nós cremos é que Deus continua respondendo às orações do seu povo de forma perfeita, soberana, no tempo dele e fazendo milagres, de forma miraculosa. Deus ainda continua fazendo milagres. Às vezes como resposta às orações do seu povo, às vezes o seu povo não orou e Deus continua fazendo os milagres. Agora, isso é uma coisa. O dom de cura é uma outra coisa. Isso tem que ficar muito claro. O que a Bíblia ensina sobre curas? E ela ensina muita coisa sobre curas. Vamos aos poucos ir lendo os textos, vai anotando aí, e depois nós vamos aprendendo juntos, deixa lá o seu comentário, e vamos aprendendo juntos sobre esse tema, além de outros temas. Em primeiro lugar, curas físicas eram um aspecto essencial no ministério de Jesus. Vamos ver alguns exemplos. Mateus 9, do 23 ao 26, está escrito assim: tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: retirai-vos, porque não está morta a menina, mas dorme. E riam-se dele. Mas afastado o povo, entrou Jesus, tomou a menina pela mão, e ela se levantou. E a fama deste acontecimento correu por toda aquela terra. Perceba então que nesse texto, Jesus fez um milagre. E os milagres, nesse momento, né, naquele contexto, tanto da vida de Cristo, quanto no contexto maior, né, da formação da igreja, né, no lançar dos fundamentos da igreja, os milagres tinham, eles tinham vários significados. Né? Na família, por exemplo, dessa menina aqui, ela era vida. Né? E os milagres também despertavam coisas no coração daqueles que discordavam de Cristo. Os milagres, eles autenticavam, deixavam bem claro que Jesus Cristo era Deus, não era simplesmente um homem bom, como muitas seitas querem fazer com que a gente pense nisso. Mais do que um homem bom, mais do que um homem perfeito, Jesus Cristo era Deus, ele fazia milagres, ele perdoava pecados. E ele gerava, e esses milagres também, obviamente, autenticavam a divindade de Cristo e provocavam coisas no coração, né, nos corações ali dos discípulos. Então perceba as várias facetas dos milagres. Mas esse é um texto dos vários onde Cristo faz o milagre, ele dá vida onde não tem vida, trazendo vida àquela menina, e isso fazia parte essencial do ministério do Senhor Jesus Cristo, ok? Um segundo ponto, Jesus Cristo ele deu autoridade aos seus discípulos para curar. Então ele curava, e a cura física fazia parte do ministério de Cristo. E Jesus Cristo, em segundo lugar, ele deu autoridade aos discípulos também para operarem curas. Mateus capítulo 10, versículo 1 está escrito assim:
Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Percebam então que Jesus Cristo curava, Jesus Cristo deu poder para os discípulos curarem, e hoje as curas continuam existindo. Esse tipo de dom não existe mais. Deus continua curando pelas vias chamadas naturais, onde existe o poder de Deus também, e pela via sobrenatural. Deus continua fazendo milagres. Agora, esse tipo de dom que os discípulos tinham, eles às vezes tocavam e a pessoa já estava curada. Às vezes eles só diziam, está curado, e estava curada. A sombra dele já curava. Porque eles tinham esse dom. Esse dom não existe hoje, embora a cura continue existindo hoje. A cura natural e sobrenatural. Ok? Continuando aqui outros textos que ainda falam sobre essa verdade do fato de que Jesus Cristo concedeu poder aos discípulos para operarem cura. Tá? Lucas 10, versículo 1. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para o precederem, para que o precedessem em cada cidade e o lugar aonde ele estava para ir. Então percebam que Jesus Cristo ele envia os seus discípulos de 2 em 2, evangelizando e obviamente operando curas também, quando fosse necessário. Lucas capítulo 10, versículo 9. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Olha só, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então estamos buscando entender o que as Escrituras ensinam sobre as curas, sobre cura, esse tema, né? Então, Jesus curava e a cura física fazia parte do seu ministério. Jesus Cristo concedeu poder aos discípulos para operarem curas, tá? E um ponto importante aqui, as curas que Cristo operou, elas sinalizavam a sua identidade messiânica. Ele é o Messias, o ungido, o Cristo, o Filho de Deus, aquele, né, o prometido, lá nas profecias, aquele que estava no centro das promessas, lá do Antigo Testamento. Ele é o Filho de Deus, o Messias, o prometido, o Cristo. E o seu ensino testificava disso, e as suas obras testificavam disso, o seu caráter testificava disso, e os seus sinais, maravilhas e curas também testificavam, né, sobre esse caráter, a sua identidade messiânica. Mais um texto, Mateus 11, de 4 a 6, está escrito assim: E Jesus respondendo disse-lhes, Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Perceba que esse texto é muito claro, né, falando sobre essa verdade de que Jesus Cristo operava maravilhas, sinais e curas físicas, milagrosas. Né, os cegos passavam a ver. Cego que obteve a cegueira depois de ter nascido, e cegos de nascença. Os coxos andavam. Quem não andava começa a andar. O mudo começa a falar. Então Cristo operava os milagres, maravilhas, sinais que apontam para a sua identidade messiânica, e a cura faz parte de todo esse processo, né, do seu ministério. João 10, 25, 26. Respondeu-lhe Jesus, já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Perceba novamente nesse texto de João 10, 25, 26, o caráter messiânico do Senhor Jesus Cristo como um tema que está presente ali. A identidade do Deus Filho
sempre atrelada ao Deus Pai. A procedência divina do Filho, ou seja, o Filho é aquele que vem do Pai, mas ele também é divino. A procedência é divina. E não existem dois deuses, é um Deus só. Mas existem três pessoas na divindade, unidade e pluralidade. Nós já vimos esse tema lá no início dos nossos estudos, né? A doutrina da Trindade, enfim. E perceba como um tema está sempre perto do outro, né? Existem sempre vários temas dentro de um mesmo versículo, a riqueza temática, e que não é só para mexer com a nossa cabeça, né? É para fazer com que nós conheçamos mais a Deus, para que nós amemos mais a Deus e vivamos aí para a sua glória. E aqui especificamente um texto que deixa bem claro, né, que as obras de Cristo, elas testemunham quem ele é e de quem ele vem. E aqueles que fazem parte do povo de Deus, as ovelhas de Cristo, acreditam, creem, né, descansam nessas verdades. Os que não creem, não fazem parte do povo de Deus. Enquanto tem vida, é possível ainda o arrependimento e a fé nessa pessoa, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um outro texto, João 10:38, diz assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Novamente, né, um texto onde a temática é muito parecida com o texto anterior, dessa comunhão que existe entre o Pai e o Filho. Ambos são divinos, assim como o Espírito Santo também é divino, mas são pessoas diferentes e eles têm uma comunhão perfeita. E as obras de Cristo sinalizam quem ele é. Somente Deus pode fazer o que ele fez. E por fim aqui nesse ponto, Atos capítulo 2, versículo 22. Está escrito assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele, entre vós, como vós mesmos sabeis. Aqui o apóstolo Pedro, né, no seu sermão, ele deixa bem claro, né, que Jesus Cristo, o Filho de Deus, expressão que fala da divindade de Cristo, não fala só sobre filiação, fala sobre procedência divina. A expressão Filho de Deus diz respeito a isso. E Pedro deixa bem claro, né, que Cristo esteve aqui e ele realizou prodígios, sinais e maravilhas que testificavam sobre a sua procedência divina. O terceiro ponto importante aqui, tentando entender o que as Escrituras ensinam sobre os milagres, é que as curas milagrosas feitas pelos apóstolos serviram para confirmar o evangelho que eles pregavam e também para identificá-los como autênticos mensageiros do evangelho. Então, se as curas deixavam bem claro que Cristo é Deus, que Cristo tem um caráter messiânico, que ele é o Messias, quando Cristo realizava essas curas, as curas diziam o que dos apóstolos? As curas vão deixar bem claro que a mensagem do evangelho ela é divina e que os apóstolos que realizavam essas curas, eles são autênticos mensageiros do evangelho. Alguns textos, Atos 14:3. Entretanto, demoraram-se ali muito tempo, falando ousadamente no Senhor, o qual confirmava a palavra da sua graça, concedendo que por mão deles se fizessem sinais e prodígios. E dentro desses sinais e prodígios, obviamente, estão implícitas essas curas físicas. Gente sendo curada, milagrosamente, porque eles tinham o dom, tá? Né? O dom de cura. Romanos 15, 18, 19. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhanças até ao Ilírico tenho divulgado o Evangelho de Cristo. De novo aqui, né, são citados aqui os sinais e prodígios pelo poder do Espírito Santo. Né, e aqui um texto do apóstolo Paulo, onde isso está presente. Hebreus
A Epístola aos Hebreus, capítulo 2, o versículo 3 e versículo 4, dizem assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Então perceba que existe aqui uma relação entre a palavra sendo autenticada naquele contexto por sinais, prodígios, operações miraculosas, distribuições do Espírito Santo segundo a vontade do próprio soberano Deus. E perceba então essa relação naquele contexto ali dessas realidades. Próximo texto, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, está escrito assim: pois as credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Olha só, credenciais, aquilo que credencia, aquilo que sinaliza que um apóstolo é apóstolo, também sinais, prodígios, poderes miraculosos, a persistência, enfim, tá? Um ponto aqui importante, e aqui eu recorro a um pensamento aqui do Anthony Huckman, que escreveu um livro que é clássico na literatura evangélica, protestante, enfim, aqui no Brasil, que é o Salvos pela Graça, que inclusive é o livro básico que nós utilizamos depois das Escrituras, como nosso guia aqui de estudo. O Anthony Huckman, ele diz o seguinte, vai ser projetado aí para você o que ele disse: o fato de que Jesus e seus apóstolos, que lançaram os fundamentos da igreja, eram capazes de realizar curas sobrenaturais, não implica necessariamente que nós, que seguimos a Jesus, possamos realizar esses mesmos milagres ainda hoje. Essa é uma frase dele. Obviamente que essa frase tem que ser interpretada pelas Escrituras. Se ela tem base nas Escrituras, amém. Se não tem base nas Escrituras, está errado. Ok? E nós já vimos isso nos 2 programas anteriores, O que as Escrituras ensinam sobre esse assunto, ok? Continuando a refletir sobre o que as Escrituras ensinam sobre cura, um quarto ponto que nós devemos nos atentar aqui é o seguinte: a Bíblia ensina que Deus nos cura. Eu sei que parece óbvio, e aqui nós reafirmamos a nossa fé. As Escrituras ensinam que Deus cura. Vejamos um texto que fala sobre essa realidade. Êxodo 15, 26. Tá? Aqui é Moisés falando. Lá está escrito assim: e disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara. Além dele proteger, ele pode enviar, como ele enviou aos egípcios, ele pode proteger de doenças, e ele pode, depois que uma pessoa está doente, curar, sarar. Ok? Esse é um dos vários textos que falam sobre essa realidade. Próximo ponto importante: a Bíblia também ensina que Deus cura nossas doenças. Salmo 103, versículo 3, está escrito assim: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Deus cura? Sim, sem nenhuma dúvida. Deus ainda cura? Sim, sem nenhuma dúvida. Soberanamente, miraculosamente, usando de meios como os médicos, remédios, enfim, e também sem esses meios, de forma direta. Ele continua curando. E no tempo dele, segundo a sua vontade, que é soberana e perfeita. Agora, isso é uma coisa. Dizer que os dons especificamente miraculosos e especificamente o dom de cura existe hoje é uma outra questão. Ok? Um próximo ponto importante do nosso estudo, tentando aí entender o que as Escrituras ensinam sobre cura, Atente-se para isso. Lembre-se que a Bíblia ensina
que nós devemos orar quando nós estivermos doentes ou com outros problemas. E as Escrituras também nos ensinam que Deus promete que as nossas orações serão respondidas, mesmo que não da forma como nós queremos. Ele vai responder no tempo dele, soberanamente, de forma perfeita, mas no tempo dele. E nem sempre existe uma sintonia entre a vontade de Deus e a nossa sintonia. Lembre-se também que existem promessas de que Deus ouvirá nossas orações, e essas promessas, elas não excluem, elas incluem as nossas petições por cura. Ok? Vamos ver alguns textos? Salmo 91, 15 diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Olha, isso aqui é uma promessa. Ele me invocará e eu lhe responderei. E na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Próximo texto, Marcos 11, 24, lá está escrito assim: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, crede que recebestes e será assim convosco. Percebamos aqui no texto de Marcos 11, 24, né, que obviamente existe uma relação, né, entre a nossa necessidade e a soberania de Deus. E perceba o que o texto está ensinando, né? Tudo quanto pedirdes em oração, né, crede que recebestes e assim será convosco. Aí, quando eu olho só para esse texto, ignorando o seu contexto mais imediato, o ensino de Cristo e o contexto todo das Escrituras, eu posso falar, eu posso pedir o que quiser, que o texto está prometendo que Deus vai me dar. Não é exatamente isso. Você sabe, no fundo nós sabemos que o texto não está ensinando exatamente isso, né? Pressupõe que eu estou pedindo algo que concorre com a glória de Deus, com o meu bem. Nem sempre eu vou pedir coisas assim, então Deus vai me tratar da forma perfeita, né? Se eu tiver que esperar, eu vou esperar, mesmo não querendo esperar. É tudo que nós pedimos a Deus que está relacionado à sua vontade, né? Agostinho que tinha uma oração: Senhor, dá-me o que tu pedes e pedes o que quiseres. Então, existem coisas que devem ser trabalhadas ainda no nosso coração. E as nossas orações expressam muito do que está. Obviamente, que quando nós oramos sinceramente, isso é uma expressão daquilo que está no nosso coração. E nem sempre tem coisas boas no nosso coração. Como Deus nos ama, Ele vai tratar o nosso coração, né? E nós aprendemos na caminhada pela misericórdia e graça de Deus, à luz das Escrituras, né, da influência do Espírito Santo, com a ajuda de outros irmãos, nós vamos aprendendo a orar aos poucos. Pela misericórdia de Deus, as nossas orações deixam de ser centradas em nós mesmos e começam mais a ser centradas em Deus. E Ele se preocupa conosco, Ele quer o melhor para nós. Nem sempre, embora nós achemos que nós queremos o melhor para nós, nem sempre é o melhor, né? E nós vamos aprendendo na caminhada. Que Deus nos ensine a orar, como o texto nos ensina aqui a orar, ok? Próximo texto, Lucas 11, 9 e 10. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Né? É ter realmente fé. Insistência é pedir, né? E aos poucos nós vamos aprendendo a pedir o que deve ser pedido. E Deus vai responder da maneira perfeita. E nós devemos é pedir, é orar. E dentro dessas petições, né, dentro desse bater na porta, estão presentes orações por cura, né, por cura. E Deus vai nos responder da forma perfeita, no tempo dele. João 15, 7 está escrito assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas lembre-se que está dito, o que é dito anteriormente. Se permaneceres em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, aí sim, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então pressupõe que essa oração é feita por alguém que está cheio da palavra de Deus. Então essa oração vai ser cheia também da palavra de Deus. 1 João 5, 14 e 15 está escrito assim: E esta é a confiança que temos para com Ele,
que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então aqui, começa a ter uma sintonia entre a vontade do pedinte, daquele que está orando, e a vontade de Deus, aquele para quem nós oramos. Um próximo ponto muito importante é que a Bíblia oferece exemplos de curas como resposta a orações. Tem exemplos nas Escrituras? Tem sim. Exemplos de quê? De orações que foram ouvidas e o contexto dessas orações é um pedido de cura e o oferecimento da cura. O primeiro texto que nós vamos ler é o texto de Isaías 38, 2, 5, que é o contexto aqui da cura de Ezequias. Lá nós lemos assim, Isaías 38, 2, 5. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Então, uma oração foi feita e o pedido foi concedido. A oração foi ouvida e no sentido de que uma cura foi ali, a extensão de dias foi dada a Ezequias. Ok? Tem outros exemplos? Claro que tem. Mateus, nós não vamos ler todos, obviamente, mas vamos ler. Um outro texto que fala sobre essa realidade é o texto de Mateus 15, do 21 até o 28, o contexto da cura, da filha da mulher cananeia. Lá está escrito assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Então olha só, uma mulher pede ajuda para Cristo, insistentemente, piedosamente. E Deus, vendo a fé daquela mulher, ele concede o livramento, a cura daquele estado de prisão espiritual, da sua filha que estava endemoniada. Vejamos mais um texto, Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 46 ao versículo 53, o episódio ali do oficial do rei. Lá nós lemos assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando os seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, e a febre o deixou. Com isso reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Perceba aqui que episódio, maravilhoso, miraculoso. E simplesmente pelo poder da palavra de Cristo, teu filho vive. Ele não morreu. Ele foi curado.
né? Ele permaneceu ele agora teve vida, né? Ele teve vida. E aí o final de tudo isso, o milagre ele não termina nele mesmo, né? Ele fala sobre esse caráter messiânico de Cristo, ele aponta para a divindade de Cristo, ele fortalece a fé das pessoas, fortalece a fé dos discípulos. Quando são feitos por intermédio dos discípulos, testificam que o evangelho é genuíno, testificam da autenticidade dos mensageiros do evangelho, que são os discípulos. E nesse caso aqui, e o final das contas é isso, né? É promover fé na vida daqueles que creem na pessoa, no poder, na obra do Senhor Jesus Cristo. Isso glorifica a Deus. Final de tudo, glória para Deus, né? E um próximo ponto, nosso último ponto de hoje, que nós vamos só anunciar, é que quando nós falamos sobre cura, né, olhando para as Escrituras, o texto de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 16, ele sempre vem à nossa mente. E nós vamos fazer a leitura desse texto que agora vai ser projetado para você. Tiago 5, 14 e 16, está escrito assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, sempre quando nós falamos, né, sobre cura no contexto da igreja, sobre cura em termos gerais, a partir das Escrituras, sempre o texto de Tiago, obrigatoriamente, deve ser considerado, tá? E até porque o nosso tema é o ministério de cura na igreja. Já vimos vários tópicos, né, relacionados a Cristo, relacionados aos discípulos, como o Novo Testamento nos ensina sobre isso. E nós vamos terminar o nosso programa nesse ponto. Na próxima semana, no próximo programa, Deus permitindo, estaremos aqui para explorar detalhadamente esse texto e terminarmos esse nosso tópico, o ministério de cura na igreja. Vamos então para as nossas considerações finais e as aplicações. Primeiro ponto, muito importante, não somente sobre esse assunto, o ministério de cura na igreja, mas sobre qualquer assunto, nós devemos sempre nos esforçar para buscar saber o que as Escrituras ensinam sobre esse tema. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O que as Escrituras, no Antigo, Novo Testamento, de Gênesis a Apocalipse, ensinam sobre curas, o ministério de cura na igreja. Então nós vimos no nosso programa, nesse primeiro programa, sobre o que esses textos, principalmente do Novo Testamento, ensinam sobre esse tema tão importante. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, à luz desse primeiro ponto, as ideias que nós temos que não estão em sintonia com as Escrituras devem ser abandonadas. E nós devemos agora ter aquelas ideias e as práticas que as Escrituras nos ensinam sobre esse tema. E dentre essas ideias, esses ensinos, essas práticas que estão ensinadas nas Escrituras, nós destacamos aqui. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos de Deus. Nós devemos, quando nós estivermos em problemas, quando nós estivermos doentes ou sabendo de alguém doente, e todos nós passamos por isso, nós devemos orar. Orar com fé, entregando tudo nas mãos de Deus. Orar com fé significa, entre outras coisas, mas principalmente, crer que Deus tem o melhor para nós, crer que Deus tem o poder de curar, e Ele irá curar conforme a sua vontade. Mas devemos sim orar: Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando, o Senhor sabe o que a pessoa está passando, o Senhor sabe do sofrimento, o Senhor sabe de forma perfeita. Humildemente eu te peço, cura o meu irmão, conforme a tua vontade, cura isso que eu estou passando. Se for uma questão de pecado, perdoe, Senhor, tem misericórdia de mim, perdoe o pensamento, a palavra, a atitude que eu tive, que ofende ao Senhor, que ofendeu ao próximo, que traz só tristeza para mim. Me perdoe e, por favor, entrego em tuas mãos, está em tuas mãos, ó Pai, a minha vida,
e ora, ó Pai, pela cura dessa pessoa. Nós devemos orar com fé, deixando tudo nas mãos de Deus e descansando nas mãos de Deus. E que Deus forme em mim e em você, em todos nós, homens e mulheres que têm um coração realmente entregue nas mãos de Deus. Um coração que ama a Deus, que confia em Deus, que descansa em Deus, que tem fé em Deus. Pessoas que oram, que se preocupam pelo próximo, que se preocupam com si mesmos, obviamente, e que oram, sabendo que em Deus nós temos tudo o que nós precisamos. Absolutamente tudo. Assim nós terminamos então esse primeiro programa, esse programa de número 73, que fala sobre esse tema. Essa é a primeira parte desse tema, o Ministério de Cura na Igreja. No próximo programa, Deus permitindo, nós vamos explorar exatamente nós vamos começar o programa, Deus permitindo, explorando o texto da carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 14 ao versículo 16. Sendo assim, bom estudo a todos, que Deus os abençoe ricamente e até o próximo programa.